Good morning, how are you and welcome back. Como é que vocês estão, meus amores? E aí, como é que foram as vacations de vocês? Período difícil, né? Período esquisito esse de não poder sair de casa, de não poder viajar, de não poder fazer nada, hein? Pois é, galera, estranho. Primeira vez assim, não? Das minhas férias geralmente já eram parecidas com isso mesmo, então, enfim, mas mesmo assim faz falta, né? Então, meus amores, como é que vocês estão? Manda uma mensagem pra mim, manda um áudio, manda algum videozinho. Tô com saudade de você, gente. Oitavo ano, seguinte, vamos começar então. Vou começar com o pé direito agora. Continuar o segundo bimestre, porque a gente não finalizou. Tá faltando, se eu não me engano, gente, mais 2 semanas. Com vocês eu ainda tenho 2 semanas, que é esta semana e a próxima, pra gente finalizar os módulos 10, 11 e 12. São os 3 módulos do segundo bimestre, na verdade do nosso grupo 4, que vai finalizando então, iniciando o nosso segundo bimestre, até o grupo 6. Então, galera, seguinte, eu tenho alguns avisos de início de aula, mas antes eu quero apresentar para vocês o nosso tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, nós vamos fazer uma revision, uma revisão então dos módulos 10 e 11. Dos módulos 10 e 11, nós vamos fazer uma revisão principalmente gramatical. A revisão de vocabulário a gente vai fazer nas nossas aulas online. Isso a gente vai ver agora através dos nossos primeiros avisos que eu tenho para dar para vocês antes dessa aula. O primeiro aviso é o seguinte: todas as quartas-feiras nós temos 2 encontros marcados. Sim, 2 encontros marcados. O primeiro encontro vai ser nas nossas aulas normais, via YouTube. O professor Alexandre, nosso coordenador, ele vai mandar no grupo dos pais o link da aula da semana. Então, por exemplo, essa aula que eu estou gravando agora é a aula da semana. Ela vai estar disponível no YouTube. Vocês vão saber mais sobre o módulo. Eu vou falar, vou explicar o módulo. E às 8h40, toda quarta-feira, nós temos um encontro marcado pela manhã no aplicativo Zoom, se eu não me engano. O que a gente vai fazer lá? Nessas aulas ao vivo, eu vou fazer as correções das atividades da semana anterior, ou seja, na quarta-feira, hoje, dia 3. Dia 3 de junho. O que a gente vai fazer? Às 8h40 eu vou entrar online com vocês, ao vivo, para a gente poder montar as correções, eu apresentar para vocês as correções da última atividade antes das férias. Então, lá do módulo 11, a gente vai fazer a correção dessas atividades ao vivo. Mas, depois disso, vocês vão ter a aula do módulo 12. No caso, hoje, eu estou passando a revisão do módulo 10 e 11, para a gente poder estar aqui na aula do YouTube. E vocês vão assistir essa aula, e aí, na semana que vem, no dia 10 de junho, nós temos a aula às 8h40, com atividade sobre esse assunto da aula de hoje, da gramática de hoje. Entenderam? E aí vai ser, toda semana eu vou estar passando para vocês a correção da semana passada, e no YouTube vai ter a aula online, vai ter a nossa aula teórica da semana, belezinha? Ok com os avisos? Qualquer dúvida, gente, é só me procurar. Aqui embaixo também vocês vão conseguir deixar comentários, Sejam gentis nos comentários, tá, gente? Belezinha? Vamos lá. Todo mundo agora, por favor, na page number 74. Página número 74. Vou colocar o meu livro aqui também. Na page number 74, nós estamos no módulo 10. No módulo 10, que faz parte, então, do Group 4. O grupo 4, o Group 4, ele vai falar sobre fresh air, ar fresco. Basicamente, nós vamos utilizar essa expressão fresh air para falar sobre atividades que nós podemos fazer primeiro ao ar livre, ou quando a gente não quer ficar muito tempo em casa ou em um local muito fechado. Por isso que o primeiro módulo desse grupo, o módulo 10, ele vai falar então sobre traveling around, viajar por aí.
A gente fez a primeira conversa sobre viagem de avião. A segunda conversa foi sobre acampamentos. E a terceira conversa, o módulo 12, o módulo 12, nós vamos falar sobre ir à universidade. E aí você fica pensando aqui, mas tio, o que isso tem a ver com tentar novos ares, tentar ar fresco, sair? O que tem a ver faculdade com isso? Eu vou explicar para vocês uma parte de cultura lá nas aulas do módulo 12, beleza? Cultura americana e cultura inglesa. Bacana? Aí eu explico direitinho o que tem a ver com fresh air, você pack into university. Você poder montar as suas malas, fazer as malas para ir para a faculdade. Hoje então nós vamos voltar lá para o módulo 10 e nós vamos direitinho para a parte grammatical, the grammar. Então nós vamos para a gramática hoje. Gente, esse verbo que está detalhado lá na 74, na page number 74, é um verbo modal que a gente já viu desde o 7º ano. A gente tem um bom tempo que a gente viu isso. Só no 7º ano nós tivemos 3 aulas sobre isso, 3 semanas sobre isso, quase um mês, só sobre o can. E eu quero reapresentar para vocês. Lá no 7º ano, o que eu falei? O can, ele é o verbo poder. Mas não é poder de super-herói. Ele é o poder de você ter a habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, I can walk. Eu posso andar. Eu tenho a habilidade de andar. I can swim. Eu posso nadar. Então eu tenho a capacidade de nadar. Esse é o can. E tem a sua forma negativa chamada can't. Ou, essa forma abreviada, a forma full. A forma completa chama-se cannot. Cannot. Tem uma diferença de pronúncia entre o inglês britânico e o inglês americano. Can, ele é americano. Can, ele é britânico. Então, I can't, I can. Esse can mais assoprado, ele é britânico. O can, ele é americano. Então, eu vou falar basicamente a parte mais americana para vocês agora. E temos um porém. O can, ele significa esse poder, o verbo poder para habilidades. Só que ele não é só para habilidades. Ele também é utilizado quando nós vamos fazer um pedido ou pedir permissão. Um pedido qualquer ou uma permissão para fazer alguma coisa. O can, ele é utilizado para esses 2 pontos principais, request or permission. Então, fazer um pedido ou permissão. Tanto na sua forma afirmativa, o can, como na sua forma negativa, o can't. Então, vou dar uma lidinha aqui rapidinho no grammar tip. Can, request or permission. Can is used to make a request or to ask for permission. Então, o can, ele é utilizado tanto para fazer um pedido ou para você requisitar uma permissão. Olha só, quando a gente for fazer um pedido para alguém, temos 2 exemplos aqui falando sobre viagens igual ao nosso módulo 10. As perguntas são o seguinte: Can you give me some information, please? Can you give me some information, please? Você poderia me dar uma informação, por favor? Can you give me? Você poderia me dar uma informação? An information. E a outra pergunta: Can you make my check-in, please? Can you make my check-in, please? Você pode dar a entrada, fazer o meu check-in, por favor? Isso é o can para pedidos. Se você vai pedir alguma coisa para alguém, seja educado. Por isso que a gente utiliza até mesmo please no final de cada frase. E as possíveis respostas. Lá no 7º ano eu mostrei para vocês que quando a gente faz uma pergunta com can, a gente tem 2 formas de responder. Yes, you can, ou yes, I can, ou yes, sujeito you can, então yes, I can, he can, you can, ou no, I can't, he can't, she can't, they can't, you can't. Essas 2 formas porque são respostas diretas. Pergunta direta, resposta direta. O problema é que a gente nem sempre vai ouvir os nativos falando
desse jeito tão educado. Sim, eu posso. Não, eu não posso. E até mesmo no Brasil, a gente não fala exatamente essas frases meio que ah, ensaiadas, umas coisas meio roteirizadas, sabe? A gente fala de outras formas. E assim o nativo também vai falar, vai responder para você de outras formas. Olha só as possíveis respostas que você pode ouvir de uma pessoa depois de fazer aqueles pedidos. Então vamos lá. Yeah, sure. Tá, beleza. Ok. Sure. Ok, claro. Certainly. Certamente. Yes, of course. Sim, claro, sim, beleza, me dá. I'm afraid I can't. Ai, que pena. Eu acho que eu não posso. Ou I'm sorry, I can't. Me desculpe, não posso. Então, vou revisar com vocês como é que a gente pode responder isso. Yes, sure. Yeah, sure. Sure. Certainly. Of course, yes. I'm afraid I can't. I'm sorry, I can't. Beleza? Essas são as possíveis respostas que a pessoa pode dar quando você faz um pedido. Você pode receber, então, que a pessoa faça esse pedido ou não. Segundo caso da utilização do can para permissions, permissões. Então, duas perguntinhas de exemplo. Vou ler para vocês agora e a gente vai tentar entender. Can I leave my luggage here? Nossa, me pegou, né? Desculpa, gente. Can I leave my luggage here? Eu posso deixar a minha bagagem aqui. Can I leave my luggage here? Can I pay for excess baggage here? Eu posso pagar por excess baggage. Excesso de bagagem aqui. Can I leave my luggage here? Eu posso deixar minhas malas, a minha bagagem aqui. Ou can I pay for excess baggage here? Eu posso pagar pelo excesso de bagagem aqui. E as possíveis respostas que vocês podem encontrar, podem ouvir, podem receber com essas permissões, com esse pedido de permissão é o seguinte: sure. Beleza. Sure, go ahead. Tá bom, pode ir ou pode fazer. No problem. Sem problemas. No problem. I'm sorry, that's not possible. Me desculpe, mas isso não é possível. E I'm afraid you can't. Mesmo lá das primeiras possíveis respostas. Eu acho que você não pode, não. Cada um desses possíveis, e claro, você ainda pode ouvir essa resposta mais engessada. Yes, you can. No, you can't. No, you can't. Dependendo de onde você vai. Cada um deles é umas possíveis respostas que vocês podem receber caso vocês façam esses pedidos ou de permissão ou de pedido ou requerimento. Depois disso, lá no Module 11, a gente viu um pouquinho sobre o Future with Going to, o futuro com going to. Só que ano passado também, vocês já viram o futuro com will, que é super tranquilo, é super facinho, mas os dois têm algumas diferenças. São os dois tipos de futuro que nós podemos ter na língua inglesa. E eles precisam ser diferenciados. Eles precisam passar por uma diferenciação, porque você não vai utilizar o mesmo tipo de futuro para aquilo que você quer falar. Então, olha só. Existem dois tipos, então, de futuro. O com will e o com going to. Eu vou passar para vocês as principais diferenças entre um e outro. Lembrando que a aula de going to vocês já viram lá no módulo 11. Tá lá no canal da turma de vocês, da nossa última aula antes das nossas férias. Mas hoje eu vou passar para vocês uma diferenciação. Então eu queria pedir que vocês pudessem observar aqui o meu mouse do meu ladinho aqui no slide. Então, nós temos várias categorias que eu vou falar com vocês agora, que é a definição, quando a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. E quando utilizar o eu, quando utilizar o going to. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês.
A grande diferença na definição entre o will e going to. Quando é que eu vou utilizar o going to? Quando é que eu vou utilizar o will? Então vamos lá. O will expressa uma situação futura que não foi planejada. Então é alguma coisa que a gente não planejou, que a gente não tem certeza que pode acontecer. A gente geralmente acha que pode acontecer. Uma decisão espontânea, ou você não planejou fazer nada, mas você... tive essa ideia agora, eu vou fazer minha tarefa. Decidi agora, eu vou rasgar o livro. Faz isso não, pelo amor de Deus. Mas essas decisões imediatas, a gente vai utilizar o will. E o último ponto, ou fato sobre o qual não se pode decidir. Por exemplo, it will rain. Vai chover. Eu não posso decidir se vai chover ou não. Mas eu acho, não é uma coisa planejada, mas eu acho que amanhã vai chover. Ok? I think tomorrow will rain. Então eu acho que amanhã vai chover. Ok? Quando é que a gente pode utilizar o going to? Qual é a definição do going to? Para que a gente usa ele? Quando a gente utiliza ele? Em contextos informais, então já notem o seguinte: em textos formais, em geral nós utilizamos o will. E em conversas informais, nós geralmente utilizamos o going to. Próxima, expressar planos ou ações futuras. Ou seja, alguma coisa que você já programou, alguma coisa que você já planejou, que está tudo muito certinho que pode acontecer, sobre um fato estabelecido, ações futuras de um fato estabelecido. Então, basicamente é isso. Você planejou, você já está com tudo organizado, você tem essa ideia de que vai acontecer, então beleza, você usa o going to. Exemplo, we are going to beach. We are going to beach. Nós vamos para a praia. Como é que eu sei disso? Eu já estou com as minhas coisas no carro, eu já estou com tudo arrumado, já estou saindo para ir para a praia. Então eu já me programei, eu já me arrumei, já me planejei estar indo para a praia. Então por isso eu uso going to. Agora se for uma coisa, estou sem fazer nada aqui. I will go to beach. Então eu vou para a praia. Acabei de ter essa decisão, peguei minhas coisas e fui. Não é uma coisa planejada, mas aí eu estou utilizando o will, não o going to. Beleza? Vamos ver como é que fazemos essas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos lá para as afirmativas. Qual é a formulazinha para ser usado quando a gente vai utilizar o will? Nós colocamos primeiro o subject, o substantivo, depois o will, na sua forma afirmativa, que é o eu normal, ele vai para todo mundo, gente. Ele acompanha o I, o you, o he, she, it, o we, you e o they. Vai para todo mundo. Então, depois nós colocamos o verbo principal no infinitivo, sem o to. Então, é o verbo principal, a ação que você vai fazer no infinitivo, ou seja, sem ing, sem s, sem nada, na sua forma básica, normal, bonitinha. E depois nós colocamos então o complement, se necessário for. Então o complemento ele só é utilizado se for necessário. Olha só esse exemplo que está aqui embaixo. Nancy will compose another song. A Nancy comporá outra canção. Futuro. Próximo. Para o going to, muda um pouquinho a estrutura da frase. Qual é essa mudança? Primeiro nós vamos colocar o subject, que é igualzinho, então sujeito no começo. Depois nós vamos colocar o verbo to be, que equivale ao sujeito. Então para I é o am, para o he, she, it, nós utilizamos o is, e para you, we e they, nós utilizamos o are. Depois disso, vamos colocar o going to, igualzinho do jeito que está aqui, going to. Logo depois o verbo no infinitivo, normal, também como eu chamo de forma básica, sem o to, e sem ing, sem s, sem nada. O verbo bonitinho do jeito que ele é. E se necessário for,
um complemento no final. Olha como é que aquela mesma frase que a gente utilizou, will, vai ficar com going to. Nancy, que é uma mulher, sexo feminino, e está no singular, então a gente vai utilizar o is como verbo to be. Então, Nancy is going to compose another song. A Nancy ela vai compor outra canção. Tio, qual é a diferença entre essas duas frases? De sentido, as duas vão levar para o futuro, então tudo bem. Mas olha só como isso muda a semântica, o sentido, o significado disso. Quando eu digo que Nancy will compose, é uma coisa que ela não tinha planejado, é uma ideia rápida, que ela tá aqui de boa, tranquila, conversando comigo e de repente ela vai compor uma música. Então é uma coisa sem planejamento, vai ser uma coisa assim super espontânea. Enquanto que quando eu utilizo going to, é uma coisa que a Nancy já programou, é uma coisa que ela já se planejou para compor aquela música. As duas músicas podem sair lindas, só que uma tem planejamento, aquela que a frase eu utilizei, o going to, e a outra não tem planejamento, que foi a frase que eu utilizei, o will. Vamos para a negativa agora. Na negativa, o que muda da afirmativa para a negativa é acrescentar o not. Ele pode vir na sua forma abreviada, o que geralmente vai acontecer nas frases de vocês. No caso do will, ele vem abreviado junto com o will, então will not vai se transformar em won't. Então, Nancy won't compose another song. A Nancy não comporá outra canção. E para o going to, o not ele vai vir junto com o verbo to be. Quase sempre na sua forma abreviada. O am not não tem abreviação, não na língua formal. Então, não abrevia. O am not não abrevia. Mas o is not, ele pode ser abreviado para isn't, e o are not pode ser abreviado para aren't. Como é que vai ficar a nossa frase na negativa? Nancy is not going to compose another song. Então, a Nancy não vai compor outra música, outra canção. Então, is not pode vir separadinho, como ele também pode vir abreviado, bonitinho. Aqui no nosso caso ele está separado, o is e o not. Mas ele pode vir abreviado com o isn't ou o aren't. Só o am not que realmente não abrevia nunca. Nas frases interrogativas nós vamos ter a inversão do sujeito com o seu auxiliar. Então olha aqui. No will, o will vai para frente e ele começa a pergunta e o sujeito vem depois. Então olha só. Will Nancy compose another song? Nancy comporá outra canção? Will Nancy compose? Will ele vai para o começo e Nancy vai para a segunda parte da nossa frase. E no verbo to be, o verbo to be também vem para o começo, lá no going to. Como a gente utiliza o verbo to be, é ele que vai para o começo da frase. Então, is Nancy going to compose another song? O is começa a pergunta e depois a gente coloca o sujeito. Então, is Nancy going to compose another song? Nancy vai compor outra canção? Ok? Com isso, nós vamos entrar, e eu já até falei bastante sobre o going to. O futuro com going to, ele está lá na página 74, ok? Lá na página 74, nós vamos... eu apresentei para vocês na aula do módulo 11 como é que ele é feito, e a gente teve uma revisão agora há pouco sobre isso. Eu só vou ler um pouquinho aqui com vocês para a gente poder fixar melhor como fazer o futuro com going to. Então, going to is used to indicate what people have already decided and planned to do or what they intend to do in the future. Então, são coisas já planejadas, decididas, que as pessoas têm a intenção de fazer no futuro. Tem as nossas frases de exemplo aqui embaixo. Vou ler as 3 para vocês. A primeira diz o seguinte: I'm going to beach next weekend. Eu vou para a praia na semana que vem.
Segunda frase. She is going to sunbath. She is going to sunbath. Ela vai fazer um banho de sol. Ela vai se bronzear. Então ela vai se bronzear. Ela vai tomar um banho de sol. Ela vai ficar bronzeada. They are going to have fun. Eles vão se divertir. Eles vão se divertir. They are going to have fun. The future with going to is also used when there is evidence in the present that something will definitely happen in the future. Outra coisa que a gente pode utilizar o going to é para quando a gente já tem alguma evidência disso no presente e que vai acontecer no futuro. Por exemplo, they are going to have a baby. Na foto nós temos um casal e a mulher ela está grávida. Então eles vão ter um bebê. É uma ideia de que pode acontecer. Você tem um indício de que isso vai acontecer, já que ela está grávida, está com barrigão gigante. E o indício é esse. Então a gente pode utilizar o going to para falar de um futuro onde a gente tem pequenos indícios que isso pode acontecer. Formas negativas. I am not going to the beach. Eu não estou indo para a praia. She is not going to sunbath. Ela não está indo se bronzear. They are not going to have a baby. Eles não vão ter um bebê. E a sua forma interrogativa, nós vamos apenas trocar o verbo to be começa a pergunta e a gente continua toda ela. Então, is she going to have a baby? Ela vai ter um bebê? Yes, she is. Ou no, she isn't. Essas são as respostas diretas, super simples e um pouquinho até mecânicas mesmo, como a gente já conhece. Por hoje é isso, 8º ano. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aqueles avisos no começo da frase. Eu espero vocês às quartas-feiras, às 8h40, lá no nosso aplicativo, para a gente poder ter essa interação, ter a aula ao vivo, conversar melhor com vocês e podermos estar corrigindo as nossas atividades. Por hoje é isso, gente. Um beijo grande. Bye, bye.